Vocês se lembram que na saída do técnico Dorival Júnior do Flamengo, no final do ano passado, todos os jogadores do Flamengo publicaram algo na rede social se despedindo do técnico. Desta vez, na saída do técnico Vitor Pereira, isso não aconteceu. Meu amigo, parece que o clima era ruim dentro do Flamengo, hein? E uma novidade muito importante é o seguinte, a multa do técnico Jorge Jesus é em beira de 6 milhões de reais. Não é uma multa muito alta para o Flamengo tirá-lo do Fenerbahçe da Turquia. Mas um detalhe importante é o seguinte, o Flamengo pode fazer um acordo com o time turco pelo fato de que o Fenerbahçe, ele tem um valor a pagar para o Flamengo na época que o Flamengo vendeu o jogador William Arão. Então o Flamengo busca um acordo para a contratação do Jorge Jesus e o clube turco deve 5,8 milhões de reais ao Flamengo pela venda de Arão. A multa do Jorge Jesus gira em pleno 6 milhões de reais. Muito bom dia para todos vocês, meus amigos e minhas amigas flamenguistas. Nós estamos aqui logo cedo, bem cedo aqui, trazendo informações para vocês no canal Meu Mengão React, porque aqui é notícias do Flamengo. Então já chega aqui fazendo o seguinte, presta atenção. Nós estamos fazendo um movimento para que a diretoria do Flamengo possa entender que a voz do torcedor é importante. A torcida do Flamengo, 90% praticamente, pede a volta, a repatriação do técnico Jorge Jesus. Então eu gostaria que você que apoia isso também, deixe o seu like. Antes da gente começar o vídeo, vai nos comentários e escreva o seguinte, para você, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Se para você é Jorge Jesus, escreva assim, ó, eu quero Jorge Jesus de volta no Flamengo. Você quer o Galhardo, que já estão falando também do técnico Galhardo? A volta do Dorival? Sampaoli? Escreva nos comentários. Escreva. Praticamente 90% está pedindo a volta do Jorge Jesus. Você apoia? Deixa o like no vídeo, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, João Guilherme e também canal Arena SBT, link na descrição. Vamos então logo cedo aqui para as notícias do Flamengo. Notícia esperada foi confirmada nesta terça-feira. Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo. E agora? Quem comanda o rubro-negro? A decisão tomada desde a madrugada de segunda-feira se tornou oficial na manhã de terça. É o fim da era Vitor Pereira no Flamengo. VP, o breve, durou apenas 101 dias no comando rubro-negro. Em vez de glórias, acumulou insucessos. Supercopa, Recopa, Mundial, Taça Guanabara e, por fim, o Campeonato Carioca. Problema do técnico, problema principalmente do clube. De 2019 para cá, o Flamengo se acostumou a outra rotina, além da de conquistar títulos, trocar técnicos, também gastar milhões em cada uma das rescisões contratuais. Vitor Pereira vai receber uma multa de cerca de 16 milhões de reais. É o valor equivalente aos 9 meses de contrato que restavam a cumprir. Somados, Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Souza e agora Vitor Pereira custaram ao clube 38 milhões de reais em rescisões. Na mira para entrar na ciranda está o redentor de sempre, Jorge Jesus. O Flamengo trata seu retorno como prioridade, mas o cenário é complicado. Não pelas rusgas com o presidente Rodolfo Landim, já mais flexível, mas por ainda ter mais 2 meses de contrato com o Fenerbahçe. Sair agora parece improvável e esperar pelo treinador por quase 2 meses também. A alternativa, com apoio de outra ala da diretoria e do próprio presidente Rodolfo Landim, é Jorge Sampaoli, sem clube desde que deixou o Sevilha. Seja com o velho conhecido português, seja com o argentino, o Flamengo segue com a mesma facilidade para levantar taças e moer técnicos nos últimos 5 anos. E vai para a tentativa número 9 na gestão Rodolfo Landim. Esse número é absurdo, né? 38 milhões de rescisão de contrato nos últimos anos. É muita coisa, 15 milhões só para o Vitor Pereira. Antero, e agora? Você acha que essa hipótese de esperar pelo Jorge Jesus faz sentido? Já começa o Campeonato Brasileiro esse final de semana, né? E já tem jogos importantes da Libertadores também, que o Jesus não estaria no comando.
Essa hipótese você acha que tem que ser afastada mesmo da diretoria do Flamengo, de esperar o Jorge Jesus acabar o trabalho na Turquia? Notícias que vêm de Portugal dizem que o valor que o Flamengo quer pagar é muito menos do que o Jorge Jesus quer receber, Antero. Olha, o Jorge Jesus, de novo vou falar a respeito disso, teve uma passagem excepcional, curta, marcante, histórica. Tá. Isso todos reconhecemos desde 2019, começo de 2020. Só que de lá para cá ele deu várias enroladas no Flamengo. A começar pela saída. Ele já chegou dizendo que podia ir embora. Aí o Flamengo fez, renovou o contrato. Era aquele comecinho de pandemia. Foi embora. Aí o Flamengo, nessas mudanças de treinador, em cada uma delas, se puxarmos aí arquivos nossos de jornais e portais, etc., quando saiu o Domenech, quando saiu o Rogério, quando saiu o Renato, quando saiu o Dorival, sempre Jorge Jesus, Jorge Jesus, Jorge Jesus. E em várias ocasiões ele foi enrolando o Flamengo. Será que vai fazer isso de novo? Será que o Flamengo vai aceitar de novo? Será que vale a pena aguardá-lo? Para mim são muitas dúvidas e poucas certezas. Então tá, vamos aí chamar o Sampaoli. O Sampaoli é um bom técnico? Mas para mim também ele se acha muito mais do que é. Claro que tendo o elenco de que poderá dispor no Flamengo, aí se não jogar um futebol intenso, ofensivo, que é uma marca, pelo menos que se supõe sempre o Sampaoli traz, aí vai ser outro a ser moído por essa máquina de tirar, digamos assim, reputações de técnicos. Ou então, para um técnico ficar pouco tempo no Flamengo, tem que ganhar títulos. O Rogério ganhou, não serviu, o Dorival Júnior ganhou e não serviu, e tentativas feitas com estrangeiros, Jorge Jesus à parte, não deram certo. Olha, Edu, o Vitor Pereira é aquele cara que já foi com um jeito de saída do Flamengo. Né? E não adianta vir com papo de que foi carga da imprensa paulista e tal. Bobagem, isso não conta, porque não é imprensa paulista. Porque também ficou chateado que pelo Corinthians. Quem ficou foi o torcedor corintiano e muitos outros também que não gostaram, não de o Flamengo contratá-lo. O Flamengo fez a parte dele. É das explicações que o Vitor Pereira deu para o Corinthians e para o público que acabaram não convencendo. A velha história da sogra. Bem, mas vamos lá. Ele já chegou com cara de quem não ia vingar. Foi com aquela esperança de, são vários títulos, várias taças logo de saída. E não conquistou nenhuma, 4 ou 5, se formos um pouco mais minuciosos. E mais do que isso, não deu cara ao Flamengo. Mas deveria ter mais tempo. Tempo como? Não há. Mesmo que às vezes pareça injusto, mas não há tempo para quem vai dirigir um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, um Cruzeiro, um Grêmio, essas equipes fortes e importantes. Agora, eu vou te falar uma coisa, Edu, se eu fosse treinador, eu aceitava convite para ir para o Flamengo, metendo cláusula de rescisão alta, porque, é como ganhar prêmio acumulado na Supercena, e quase certeza de que vai ficar um tempinho, cai fora e o cheque gordo na conta. Sorte do Vitor Pereira. Você vai chamar o cara de burro? A arquibancada chama burro. Burro somos nós, Edu. Que é meia-noite e pouco, estamos aqui no Sport Center com muita alegria, mas trabalhando. Mas eu lembro daquela frase do Vitor Pereira. Tu sabes quanto dinheiro eu tenho no meu banco, meu amigo? Ele falou numa entrevista coletiva. Tu sabe quanto dinheiro? Nem ele sabe mais. Agora tem mais 16 milhas na conta. Além do que ele já tinha, a gente não sabe. Isso a gente sabe, que aumentou. Domenech Torren, olha as multas. Domenech Torren, 11,4 milhões. Aí, Rogério Ceni, 3 milhões. Paulo Souza, 7,7. Vitor Pereira, o campeão. É o campeão das multas do Flamengo, 16 milhões. É um contrato Edu, que... assustador até, né, Antero? Depois de pagar todas essas multas, ainda fazer mais um contrato que 3 meses depois você paga 16 milhões. Eu vou te falar uma coisa, Edu. O mais esperto de todos esses daí não foi nem o Vitor Pereira, não, hein? É o Domenech Torren.
Porque, na verdade, eu sempre respeito o ser humano. Mas como treinador, nada. Lembra como ele veio recomendado? Auxiliar do Guardiola. Foi muito tempo auxiliar do Guardiola. Aí o Flamengo engoliu essa, o cara não esquentou, não passou do período de experiência, aqueles 3 meses, caiu fora e olha quanto ele leva. O Paulo Souza é um cara rodado, o Rogério é um cara rodado, o próprio Vitor Pereira e o Torren, esse deve estar falando assim, estes brasileiros são muito generosos e complicados. Esse eu vou te falar, esse é o mais esperto dessa lista. Pois é. Eu fico pensando em Marcelo Galhardo, que está no mercado, porque não se fala do Marcelo Galhardo. Seria uma opção importante ali para o Flamengo considerar. Esse seria. Vamos lá. Quem será o novo treinador do Flamengo? Vitor Pereira já não é mais treinador do Flamengo. Isso já é oficial, já foi confirmado pelo clube. E quem chega para ocupar essa vaga, Vini Casagrande? Boa tarde. Boa tarde, Fernando Diamai. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Essa resposta aí é a resposta dos milhões, porque a gente não sabe. O que eu posso dizer é, o telefone do Jorge Jesus tocou logo após a demissão oficial do Vitor Pereira. Tocou o telefone? Tocou o telefone do Jorge Jesus. O Flamengo abriu negociações para tentar o retorno do treinador, que hoje está no futebol turco, no Fenerbahçe. Agora, se ele vai vir, depende de uma série de fatores. Por quê? Ele tem contrato com o Fenerbahçe até o fim de maio. Ou seja, tem uma multa rescisória ali a pagar caso ele aceite vir agora. Quem vai pagar essa multa rescisória? E o Jorge Jesus vai aceitar voltar para o Flamengo? Vai arriscar a idolatria que ele tem com a torcida e botar tudo a perder? Porque a gente sabe que depois de 5 jogos perdidos, a torcida já começa a xingar. Sim. Foi assim com o Zico, quando o Zico foi dirigente do Flamengo, o maior ídolo da história do clube. Então depende de uma série de fatores. O que eu posso dizer é, o Flamengo abriu negociações com o Jorge Jesus para tentar o retorno do treinador. Posso dizer uma coisa, Pedrosa? Se eu fosse Jorge Jesus, eu não aceitaria. Sabe por quê? Porque o parâmetro da torcida, na cabeça da torcida, é o trabalho que ele fez em 2019. Que eu brinco, que foi um meteoro. Porque não é uma coisa rara no Flamengo, é uma coisa rara no futebol. Tudo conspirou para aquilo acontecesse daquela forma. Todos os reforços daquela segunda janela aconteceram. O time jogou por música, e aí é obviamente o trabalho do Jorge Jesus. Ele chegou na metade da temporada, e aí eu coloco muito uma parte fisiológica aí, me debruço muito no... Se ele tivesse pego o Flamengo no início da temporada, fisiologicamente, a resposta física ia ser... Ele não tinha a Copa do Brasil, porque ele perdeu a Copa do Brasil logo no começo. Eram menos competições, a exigência dos ciclos de treinamento eram diferentes, que era em 6 meses. Então, tudo conspirou positivamente para o Jorge Jesus. E o que um torcedor espera, ignora tudo isso que eu falei e espera o quê? Um cara que vai chegar para ter mais títulos do que derrotas. Que esses são os números do Jorge Jesus. E se ele fizer um tiquinho menos do que ele fez, que é o normal, porque o que ele fez foi anormal, aí a galera já vai cobrar. Você tá me acompanhando na minha linha de raciocínio? Total. Eu acho que se o torcedor, e eu não acredito que vai ter, tiver a consciência de que o que aconteceu em 2019 provavelmente nunca mais vai acontecer na história, cara, um treinador ter menos derrotas do que títulos é uma coisa completamente absurda, é algo completamente fora do normal. E o cenário do futebol brasileiro, não só do Flamengo, o cenário do futebol brasileiro também é outro. Hoje o Palmeiras é o melhor time do Brasil, o melhor time da América do Sul. O Flamengo hoje tem mais rivais do que tinha em 2019 em relação a nível de competitividade. E principalmente, são 4 anos. 4 anos faz muita diferença. O Gabigol é o mesmo em 2019? Não. O Everton Ribeiro é o mesmo de 2019? Não. O Arrascaeta é uma incógnita, saber como é que ele vai voltar depois dessa recuperação de lesão. E o Bruno Henrique ainda sofreu a lesão mais grave da carreira dele. Então eu tô falando aqui de 4 jogadores extremamente cruciais que hoje não vivem bom momento. Mas será que não vivem porque não estão orientados de uma forma certa? Eu citei coisas aqui que vai além da sua orientação, que é lesão. Do Bruno. Ele não tem o Rafinha. E do Arrascaeta. O elenco é diferente, gente. Diferente. O elenco é totalmente diferente. É outro time. No gol ele tinha Diego Alves, que querendo ou não estava numa grande fase em 2019, foi um baita goleiro em 2019. Na lateral ele tinha nada mais, nada menos que Rafinha, querendo comer a bola no futebol brasileiro. Felipe Luiz jovem. Mais jovem. Exatamente. Mas aí tem o Ayrton Lucas, que não fica por menos. Joga muito, mas assim... Nem o Gerson de 2019 é o Gerson mesmo. de 2023. Deu uma de lavada no Palmeiras, brincou com o Palmeiras aqui. Exatamente. Entendeu? Não tem dono. 2019... Inclusive... 2019 não teve nenhum time jogando a bola que o Flamengo jogou na América do Sul. E não foi só por causa dos títulos, não.
o futebol brasileiro sofreu uma mudança de padrão depois do Jorge Jesus. É fato. Ele elevou a régua do futebol brasileiro. O que, Big Boys? Depois do Abel Ferreira. Não, ué, antes do Abel Ferreira, o Jorge Jesus, ele conseguiu fazer algo que o Abel Ferreira só foi fazer depois, e mesmo assim, não com a mesma qualidade técnica que o Jorge Jesus fez. Mas, de fato, pra mim, o Palmeiras é o time do século, o Abel Ferreira é o treinador do século aqui do futebol brasileiro. Agora, pra quem não sabe, o Big Boys é torcedor do Palmeiras. Fala, o que tem que ser dito é o seguinte, depois. o que tem que ser dito é o seguinte, o Flamengo tem que ir atrás do Jorge Jesus para acabar de vez com essa sombra. Eu concordo com você. Por quê? Indo atrás, ou ele vai dizer não e a torcida vai ficar ciente, ó, foi o Jorge Jesus que não quis vir dessa vez, ou ele vem e aí a gente vai ver a prova real. Se de fato ele vai conseguir fazer um bom trabalho e se não fizer um bom trabalho, acaba essa sombra. Porque se Jorge Jesus não vier agora, que treinador vai querer topar um projeto como esse? É um projeto que hoje o departamento de futebol não dá nenhum respaldo ao treinador, a gente pôde ver aí no passado recente. Qual treinador vai arriscar vir? Vai ser mais uma aposta como foi o Dorival Júnior. Porque Dorival Júnior era uma aposta, gente. Ninguém imaginaria que o Dorival fosse fazer o que ele conseguiu fazer. Acho que nem mesmo a diretoria do Flamengo imaginaria aquilo. Tanto é que o contrato dele era curto. Olha lá, a gente tá... Vamos chamar a enquete, é isso? A enquete no nosso Twitter, @SBTRio, segue a gente lá, conversa com a gente, manda na hashtag SBT Esporte Rio a sua mensagem. Junto com a sua mensagem, você coloca essa hashtag ao lado e aí a gente consegue ler você, tá bom? E quem sabe a sua mensagem aparece aqui na tela do SBT. A enquete é a seguinte: Jorge Jesus é a solução para os problemas do Flamengo? Vota lá. Sim, vai ganhar tudo, é a primeira opção e é a que tá vencendo. Não, esse elenco é fraco, é a segunda opção. 3, vai se queimar com a torcida, é a terceira opção. E 4, diretoria tá perdida. Por enquanto tá vencendo... Essa é a minha opção, inclusive. Qual? Diretoria tá perdida? A diretoria, ela não sabe o que faz. Inclusive, a gente tem como exemplo, quando você tira o Dorival e traz o Vitor Pereira, quais motivos fizeram a diretoria ir atrás do Vitor Pereira? A diretoria até hoje não explicou esse motivo e todo mundo sabia que era tragédia anunciada. E foi. 3 meses depois, o Vitor Pereira está de saída do Flamengo. E só um detalhe, não vai ser uma saída barata não, porque se você juntar tempo de salário que ele recebeu no Flamengo, mais a multa rescisória, 21 milhões de reais. É o custo total que o Vitor Pereira vai dar aos cofres do Flamengo. Gente, isso não é barato, não. E a perda dos campeonatos, que não geraram valor para o Flamengo? Eu não boto isso no papel. Eu não boto isso no papel porque ninguém me garante que com o Dorival Júnior, o Flamengo iria... Pô, mas um ia beliscar. Essa tragédia toda. A gente vai ficar no si. A gente ia ficar no si. É no si, mas assim, cara, cara, ele teve 100% de aproveitamento. Ele perdeu tudo. Tudo. E tem uma coisa. Inclusive desde quando chegou o futebol brasileiro. Exatamente. E tem uma coisa importante. Quando um clube faz ele começa a tentar entender o que vem pela temporada, financeiramente falando, todos os clubes, eles colocam previsões. Isso é normal. Olha, a gente vai chegar no mínimo até as quartas da Libertadores e vamos tirar X. Nós vamos até tanto do brasileiro, vamos tirar X. Isso é natural, isso é um praxe. E será que naquelas continhas que podem ser feitas num balanceio e tudo mais, será que de tudo que ele disputou, tudo, Supercopa, Recopa, Carioca, Mundial, e não ir para a final do Mundial, será que eles não esperavam pelo menos um negocinho? É porque na previsão orçamentária não tem isso. Por exemplo, no Mundial, Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca. Né? Tem na Libertadores, sim, que a previsão é chegar à semifinal, no Campeonato Brasileiro, pelo menos na segunda colocação, e na Libertadores, pelo menos a semifinal. Isso no orçamento do Flamengo tem para 2023. Agora, tem outro ponto que eu quero levantar também. Além de você gastar muito dinheiro com a saída do Vitor Pereira, tem a desvalorização de vários ativos, porque com o Dorival Júnior teve a valorização de ativos. É verdade. Léo Pereira não estava jogando nada. Estou dando um exemplo aqui. Sim. O Dorival Júnior ele conseguiu melhorar muito o rendimento de vários atletas. Inclusive, Léo Pereira, foi o exemplo que eu citei, só renovou o contrato porque voltou a ser titular com o Dorival Júnior e estava recebendo várias propostas para deixar o Flamengo. Então, a passagem do Vitor Pereira foi trágica. Agora, resta saber se o próximo treinador do Flamengo vai conseguir fazer o que o Dorival conseguiu fazer ano passado, resgatar esse elenco do Flamengo? Dá licença que eu vou passar. Parabéns. Lucas Pedrosa avisou, o Flamengo não quis escutar, tá? Lucas Pedrosa falou nesse programa. Quando chegou o Vitor Pereira, ele fez tudo que ele fez essa previsão toda. Vamos só botar um detalhe, o Flavinho na tela. Porque tem muito torcedor que pergunta assim, se o Flamengo fosse atrás do Dorival Júnior... Ele quer? Ele aceita.
Sério? Ele aceita, porque eu falei com ele, ele falou, eu aceitaria, nenhum problema. Ele não tem nenhuma mágoa, nenhum rancor. O Dorival é um cara muito tranquilo. Pera. Se o Flamengo chamasse hoje o Dorival pra voltar, ele aceitaria? Aceitaria. Ele aceitaria. Por ele, nenhum problema. Você falou com ele no telefone, é isso? Sim, a questão é, a diretoria, vaidosa do jeito que é, vai ligar para o Dorival e vai falar assim, poxa, foi mal, desculpa, não era isso que eu queria, perdão. É tipo namorado, né? Vitor Pereira demitido com péssimo aproveitamento, comandou o time em 21 partidas, foram 12 vitórias, 7 derrotas e 2 empates, perdeu 5 oportunidades de levantar um troféu com o Flamengo nesse início do ano. A gente relembra aqui que ele perdeu Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa Sul-Americana, o Mundial, a Taça Guanabara e aí a gota d'água foi a derrota para o Fluminense, goleada, o Flamengo mais uma vez sendo vice-campeão carioca. E isso dá muito prejuízo para o clube, né? Porque tem uma alta dívida, uma alta multa para pagar ao Vitor Pereira, 15 milhões de reais, e se a gente for somar tudo que o Flamengo gastou em multas com treinadores do Jorge Jesus para cá, o total chega a 37 milhões. A gente fez esse levantamento, né, com o Domenech, que foi o sucessor do Jorge Jesus. O Flamengo pagou uma multa de pouco mais de 11 milhões. O Rogério Ceni, o Flamengo teve que pagar ao demiti-lo 3 milhões e com o Paulo Souza pouco mais de 7 milhões. A gente lembra que também mais 2 técnicos passaram pelo Flamengo nesse período, o Dorival Júnior e o Renato Gaúcho, acabaram que não tiveram um contrato renovado e nesses casos o Flamengo não teve prejuízo, não teve que pagar multa a esses 2 treinadores. Então tem esse prejuízo técnico e financeiro. São 6 treinadores que passaram pelo Flamengo nos últimos 4 anos. Ninguém agradou os torcedores. Talvez o Dorival Júnior, né, saiu pelo menos por cima, porque foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado, mas nem assim, esses títulos não foram suficientes para o Dorival Júnior ter o contrato renovado. O que mais a gente escuta dos torcedores é reclamação em relação à diretoria, o pessoal dizendo que o Dorival Júnior tinha que ter continuado e comandado o Flamengo no Mundial de Clubes. Fica então uma expectativa a gente tentar pescar por aqui alguma coisa em relação ao novo treinador do Flamengo. Vene Casagrande já passou pra gente que abriram negociações com o Jorge Jesus, é o favorito dos torcedores também, sempre foi o favorito, desde que ele saiu, o torcedor do Flamengo pede a volta do Jorge Jesus. O Sampaoli também é outro nome que agrada os rubro-negros, pelo que a gente escuta nas ruas e nos jogos, a gente sempre presente, conversando muito com os rubro-negros. Fernanda. O Fernandinho tá na Gávea hoje, porque ele tá em Brasília resolvendo outras pendências. Quem? O Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. Mas olha só, você sabe que você movimentou o Twitter, né? Agora Sim. Explodiu, tá lá todo mundo falando de Dorival. Se antes existia essa comoção, essa coisa de Jorge Jesus, será que com essa possibilidade do nome do Dorival aí, que não foi nem X9 não, tá? Foi o próprio Dorival que ligou, que falou com o Vene Casagrande no telefone. Né? Não é telefone sem fio, ô Lucas Pedrosa. Será que talvez o Dorival possa ser também um nome mais falado? Vou colocar a mesma coisa que eu falei sobre o Jorge Jesus. Se vocês esperam que o Dorival vai chegar e repetir o que ele fez no ano passado, é uma coisa muito difícil de acontecer também, tá? Você chegar no meio de um trabalho em que você teve um trabalho sucateado e você conseguir retornar para ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e tendo o brasileiro também como obrigação, porque ele vai pegar o Brasileirão no início, é complicado. Eu acho que eu vou pelo que o Vene falou, tá? A vaidade da diretoria não vai deixar eles chegarem. Eu também acho. Eu acho que a questão não é nem treinador, Fernanda Maia. A questão vai além de treinador. Olha, o Flávio Nick citou ali vários treinadores que saíram com pagamento de multa rescisória. A diretoria tem que ser cobrada por isso, o departamento de futebol tem que ser cobrado por isso. Não adianta nada você ficar mudando de treinador e a postura da diretoria ser a mesma. O que eu quero dizer? A diretoria tem que cobrar dos jogadores. Não adianta você só trocar de treinador, trocar de treinador. Ah, esse aqui não deu certo, aí vai trocando. E por que os jogadores não são cobrados? Por que o Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo, ainda tem uma relação de pai e filho com o elenco? Uma relação paternalista com o elenco? Porque eles têm que ser cobrados. O Bruno Spindel, que é diretor executivo, ele tem que cobrar os jogadores. O Fabinho, que é gerente de futebol, e o Juan, que é gerente técnico, o que fazem no dia a dia? Repito aqui o que eu já falei anteriormente. O Flamengo parece banco, é um monte de gerente. E ninguém faz nada no dia a dia.
Ninguém cobra treinador, ninguém cobra jogador e não adianta. Se continuar com essa postura do departamento de futebol, pode vir o Jorge Jesus que não vai dar certo. A questão é, o Jorge Jesus seria uma espécie de escudo dessa diretoria. Eles iam chegar para o Jorge Jesus e falar, toma a chave do Ninho do Urubu, como foi em 2019. Se der certo, ótimo, a diretoria é fenômena. Se der errado, a diretoria vai virar e vai falar, olha, a gente fez o que vocês queriam, torcida, tá vendo? A gente não tem culpa dessa vez. Muito difícil a volta de Jorge Jesus ao Flamengo, principalmente se Rodolfo Landim continuar como presidente, e ele ficará lá pelo menos até o final de 2024. O nome de Jorge Sampaoli cresce muito dentro do Flamengo, ele tem um bom relacionamento com o presidente Rodolfo Landim, melhor dizendo, está livre no mercado e ele sim, neste momento, é o nome mais forte para assumir o comando do rubro-negro, que quinta-feira joga contra o Maringá pela Copa do Brasil, lá no norte do Paraná, e domingo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. O Dorival Júnior, em entrevista ao companheiro Mauro César Pereira, também se colocou à disposição. Disse que não tem nada contra o clube, que não tem mágoa de ninguém e que estaria disposto a conversar. O Dorival está cotado também para ir para o Atlético Mineiro, caso o Cudê não permaneça por lá. Mas Dorival Júnior também é um nome que é muito difícil voltar ao Flamengo neste momento. Tudo está apontando para que Jorge Sampaoli venha se tornar o novo treinador do Flamengo. Existe um empecilho. O Nottingham Forest, time da Inglaterra, está interessado na contratação dele. Então, isso pode fazer com que ele mude o roteiro. Mas Sampaoli sempre teve um desejo muito grande de treinar o Flamengo. Ele adora o Rio de Janeiro, ele tem casa em Búzios, ele tem um apartamento na Barra da Tijuca e ele sempre deixou claro que treinar o Flamengo é uma possibilidade que lhe agrada. Vamos aguardar, né? Em breve teremos novidades e saberemos quem vai ser o substituto de Vitor Pereira. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo aqui logo cedo para vocês. E vamos ver o que vai acontecer no Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer. Eu ainda acredito na vinda do Jorge Jesus. Se o Flamengo conseguir fazer uma boa negociação, o técnico Jorge Jesus deve ser repatriado. Por isso que é importante a sua participação no canal, escrevendo aqui embaixo nos comentários para você qual deve ser o técnico ideal do Flamengo. Deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam escrever, para que a diretoria veja que a nação, a torcida do Flamengo está buscando com que a direção do Flamengo faça a melhor contratação, buscar Jorge Jesus. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo.